dois integrantes do grupo, escolhemos um artigo que tem como título Análise do perfil, funções e habilidades do fisioterapeuta na área esportiva nas modalidades de futebol e voleibol no Brasil. Eu fiquei com a parte da introdução, e na introdução inicia falando que as práticas esportivas são responsáveis por estimular diversos tipos de lesões no sistema musculoesquelético, e que os profissionais que abordam essas lesões, tais como a sua formação, competências e atribuições, elas mudam muito de país para país. Fala que foi realizada uma pesquisa em 4 divisões do futebol inglês, onde em metade dos clubes possuíam fisioterapeutas atuando sem qualificação específica na área esportiva, desses quais a maioria eram técnicos em fisioterapia e sua maior parte eram ex-atletas. Os autores trazem também que esses profissionais estavam em posições pouco favorecidas para poder reagir e resistir às ameaças que eram feitas à sua autonomia profissional e a interferência que isso trazia na sua decisão clínica, que era realizada justamente pelos gerentes e médicos presentes no clube. O segundo parágrafo da introdução menciona que o fisioterapeuta tem sua formação e autonomia limitadas. Porém, os autores relatam que no futebol inglês, o médico ele comparecia apenas uma vez na semana no clube. Então, competindo ao fisioterapeuta, aplicar injeções, atender lesões esportivas de forma primária e tratamento de outras doenças sem nenhuma base clínica científica específica, tratando esses pacientes apenas na cultura, baseado na cultura do futebol. E esse comportamento contraditório da atuação do fisioterapeuta no futebol inglês implica na necessidade de um melhor entendimento sobre as contribuições e deveres dos profissionais dentro da equipe de saúde esportiva. A ausência de estudos brasileiros que se alinham à definição do papel do fisioterapeuta na equipe pode contribuir para que haja diferentes funções exercidas pelos fisioterapeutas esportivos em suas diferentes áreas de atuação. Então, possuir a compreensão sobre a inserção do fisioterapeuta brasileiro na equipe interdisciplinar implica na melhor organização de serviços, o que consequentemente melhora a forma de atendimento ao atleta. Essa pesquisa, a princípio, ela foi submetida à aprovação pelo Comitê em Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, em Belo Horizonte. A seleção dos participantes para ela foi em relação ao estudo que foi feito durante o primeiro Congresso Internacional e o terceiro Congresso Brasileiro de Fisioterapia Esportiva, em Ouro Preto, também em Minas Gerais. E outros foram contatados através de e-mail que foram enviados aos clubes e aos membros da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva. E como critérios de inclusão, foi o de ter formação e nacionalidade brasileira, ser fisioterapeuta esportivo de clube de seleção brasileira ou de ambos os sexos, e qualquer tipo de vínculo com o clube ou a seleção. Também foi incluso pessoas que atuam ou já atuaram nos 2 últimos anos no futebol profissional masculino, primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e no voleibol masculino e feminino da Liga Nacional de Voleibol, e na seleção estadual e nacional de ambos os esportes. Também, como critério de inclusão, durante o congresso, os participantes eles preencheram o questionário sobre as habilidades e as funções que exerciam no seu clube de forma presencial, e outros receberam através de e-mail. E essa pesquisa ela utilizou um questionário estruturado para poder levantar os dados relativos ao ambiente de trabalho de cada um e dados sociodemográficos e também sobre a prática clínica. E logo após, esses voluntários eles receberam uma carta com outra fechada dentro, que assim era para eles darem um retorno
do termo de consentimento que foi esclarecido para quem não havia feito durante o dia do Congresso. E em relação à caracterização da amostra, foram selecionados questionários referentes a 27 fisioterapeutas de clubes de futebol e a 22 fisioterapeutas de clubes e seleções de voleibol, e que fez o total de 49 fisioterapeutas. E dentre eles, a maioria era 44 pessoas que eram do sexo masculino e apenas 5 eram de sexo feminino, que eram garotas que atuavam em seleção ou clubes de voleibol. E esse estudo foi realizado análises descritivas e da distribuição. Então, a questão da pesquisa ficou voltada ao futebol e ao voleibol. Os profissionais mais prevalentes no esporte são do sexo masculino em relação ao feminino, e a faixa etária de idade para profissionais já formados na faculdade, especializados na área esportiva e também em campo de atuação era de mais ou menos 28 anos de idade. Constou-se também um debate nessa discussão em relação a um certo preconceito, e afirma-se que o perfil do fisioterapeuta esportivo em clubes amadores e profissionais podem ser diferente da realidade apresentada. Ou seja, isso se deu por um certo preconceito que foi preconizado nas pesquisas e padrões entre o sexo feminino e masculino, onde o sexo masculino ele geralmente estava associado ao futebol, enquanto o feminino apenas ao voleibol. Outra questão também são as questões da carteira assinada e o prestador de serviço. O profissional feminino da área de esportiva só ficava voltado mais a um salário mais baixo e como prestador de serviço, enquanto o profissional do sexo masculino ele já apresentava um salário mais elevado, uma carteira assinada. E constou-se também que no sistema de prevenção 44% do clubes era totalmente ausente em relação a isso. Ou seja, só havia realmente o apoio fisioterapêutico durante os treinos oficiais. E o salário masculino, do sexo masculino do profissional, era bem mais alto do que o preconizado pelo FENAFITO, que é a Federação Nacional de Sindicatos de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Também devido às horas trabalhadas, que às vezes são mais extensas. Oi, gente. Me chamo Daísa. Eu vou dar continuidade à apresentação do trabalho e vou falar agora sobre os resultados. A maioria dos fisioterapeutas entrevistados era do sexo masculino, que representa 89,1%, e 10,9% do sexo feminino, com idade entre 24 a 46 anos, com uma média de 32 anos. 49,1% trabalha em times de futebol e 50,1% em times de voleibol. Nos times de futebol, não houve profissionais do sexo feminino. E as poucas profissionais que foram entrevistadas, elas trabalhavam em times de voleibol. Aqui, pessoal, tá as características do profissional e da sua profissão. Nessa tabela está descrito as áreas de especialização, o responsável pela indicação, o vínculo empregatício, a carga horária de trabalho diária, a remuneração, rendimentos extras e o domínio de atuação. Da contratação do fisioterapeuta para o clube, a grande maioria foi por meio de indicação e apenas um dos entrevistados foi por meio de seleção. E foi possível verificar que todos os entrevistados atuavam no retorno ao esporte após a lesão. Já o registro de lesões no clube era realizado por 89,1% dos fisioterapeutas entrevistados e os outros 10,9% afirmam que o registro era feito por outro profissional e o fisioterapeuta tendo como acesso a ele. A atuação do profissional. Bom, essa segunda tabela indica a frequência de aplicação de programa de prevenção de lesão
de avaliação para verificar a efetividade desse programa implantado. Os profissionais que mais atuam com o fisioterapeuta na aplicação do programa e o preventivo e o uso de recursos na conduta preventiva. E essa segunda figura aqui, ela demonstra os profissionais responsáveis pelo atendimento emergencial em treinos e jogos. A única diferença foi a diminuição do fisioterapeuta e o acréscimo de médico massagista. E a prática de atividades durante a reabilitação de forma a manter o condicionamento cardiorrespiratório era realizado por 89,1% dos clubes. A tabela 2 indica a distribuição dos profissionais responsáveis por esse trabalho, sendo que 20% da amostra foi responsável por outras interações entre profissionais. E os fisioterapeutas entrevistados, ao serem questionados sobre quem cabia a decisão que o atleta voltava ao retorno do esporte após a reabilitação, em 74,5% dos casos ficavam a cargo do médico juntamente com o fisioterapeuta. Em 14,5% somente a cargo do médico e em 10,9% somente ao fisioterapeuta. E a análise de interdisciplinaridade no esporte, o profissional mais presente nas equipes interdisciplinares contratado pelo clube é o preparador físico, com 94,1% das citações, o médico com 89,1% e o nutricionista com 69,1%. Entre os que são contratados para atuar de forma esporádica, foi citado o dentista, com 50,9%. Mas o menos citado, no caso, foi o podólogo, com 61,8%. E o profissional de enfermagem, com 50,9%. Analisando a frequência de interação fisioterapêutica com outros profissionais, observou-se que mais de 70% dos fisioterapeutas afirmam interagir com médicos e 69,1% com técnicos de forma constante. A interação com a diretoria segue um padrão diferente, somente 43,6% disseram que ela ocorre de forma constante. A autonomia do fisioterapeuta na equipe sofre restrições, portanto, pela diretoria, quanto pelo técnico e pelo médico, sendo responsável por níveis maiores de restrição. A atuação do fisioterapeuta na área desportiva é que o fisioterapeuta ele necessita ter autonomia, né, dentro de uma equipe interdisciplinar, né, vendo ali as modalidades do futebol e do voleibol, tendo em vista, né, as questões climáticas, a etnia, né, os costumes, né, tudo isso o fisioterapeuta vai ver para atuar, para desenvolver uma boa atuação, né, tanto dos jogadores de futebol quanto os de voleibol, né? E também ele vai levantar dados, né, sociodemográficos, né, relativo a ambientes, como eu vinha falando anteriormente, né, de trabalho, né, e a prática na área clínica. E o domínio como profissional, né, ele vai ter que dominar, diante desses respectivos problemas, né, e atuar de uma forma concreta e dinâmica, para que consiga, né, bons resultados. Isso é a atuação do fisioterapeuta
na área desportiva.